Milionário fica surpreendido ao ver mendiga negra cuidando de menina abandonada. A noite caía pesada sobre a cidade, como um manto escuro coberto de nuvens. A chuva tinha começado a cair, forte, criando poças nas ruas esburacadas da periferia. Camila, uma enfermeira com os olhos cansados e um coração que pulsava solidão, encerrava mais um longo turno no hospital. A umidade fria penetrava seus ossos enquanto ela caminhava para o ônibus. Mas algo chamou sua atenção. Uma menina, sozinha, com cabelos desgrenhados e olhos grandes, desesperados, estava parada na porta do hospital. Não pode ser, pensou Camila, enquanto se aproximava. A menina, com um vestido sujo e rasgado, parecia uma flor murcha no meio da tempestade. Ela olhava fixamente, como quem espera por um milagre. Oi, querida, onde está sua mãe? A voz de Camila tremia com a preocupação. A resposta era um silêncio ensurdecedor. A pequena Violeta não tinha documentos, somente a sua dor marcada pela vida. Camila sentiu um nó na garganta. Como podia deixar aquela criança ali, à mercê da noite e da chuva? Simplesmente não conseguia. Relutante, mas tomada pela compaixão, decidiu levar Violeta para casa, nem que fosse por uma noite. Ao abrir a porta do seu pequeno apartamento, uma onda de calor a envolveu, contrastando com o frio que deixava para trás. Violeta entrou, ainda desconfiada, mas seus olhos se iluminaram ao ver a televisão ligada e a comida quente na mesa. Nos dias que se seguiram, a conexão entre as duas floresceu como um pequeno broto em meio ao caos. A menina começou a compartilhar seus medos, as memórias de uma infância cheia de sombras e gritos. Camila ouvia, absorvendo cada palavra como se fossem descargas elétricas, que a faziam sentir-se viva novamente. Mas o que deveria ser um momento de cura se complicou. João, o pai de Violeta, reapareceu. Ele batia a porta, com olhos que agora se enchiam de arrependimento, implorando por uma nova chance. Camila observou tudo com uma mistura de ansiedade e tristeza. A menina, ao ver o pai, temeu. O medo de ser abandonada novamente mantinha-se vivo em seu coração. Eu nunca vou deixar você, minha filha, João disse em uma voz trêmula. Mas Violeta se afastou, protestando. Camila, por sua vez, lutava com seus sentimentos. Uma ligação havia sido formada. E a ideia de perder Violeta a apertava o peito. À medida que as tensões aumentavam, a decisão da justiça de conceder a guarda de Violeta a João após a morte da mãe se tornava um grande golpe. A vida luxuosa de João agora precisava ser ajustada para acolher uma criança que só havia conhecido dor. Para Violeta, o lar de luxo era um campo de batalha. No meio de tudo isso, Camila se via dividida. Ela queria apoiar a nova dinâmica familiar, mas não conseguia ignorar os laços que já tinham se formado. A história das 3 vidas se entrou. Quando Violeta, em um gesto simbólico, recebeu uma pulseira que representava a nova família, Camila sentiu um frio na espinha. O que viria a seguir? A criança olhou para a pulseira como se buscasse respostas no brilho do metal. O tempo parou. O que realmente significava pertencer? Os corações das duas estavam em jogo. E o futuro permanecia como uma névoa nebulosa,
prestes a se dissipar em qualquer direção. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O que realmente significava pertencer? O brilho da pulseira refletia a luz da sala, quebrando o silêncio tenso. Violeta a olhou confusa, enquanto Camila sentia o coração apertado. Ela queria proteger a menina de tudo, mas agora o pai estava de volta, e a linha entre o certo e o errado estava se borrando. O telefone de Camila começou a tocar. A vibração interrompeu o momento, como um grito em meio ao silêncio. Era uma mensagem no grupo de enfermeiras. Um acidente grave no hospital. Algo a havia puxado de volta, como se uma força invisível quisesse separá-las. Com o coração na mão, Camila olhou para Violeta. Preciso atender. 1 minuto só. Tá bem? A menina assentiu, ainda absorvendo a nova realidade. Ela se afastou para a cozinha, mas antes de apertar o botão atender, um grito cortou o ar, vindo do corredor. Era João, seu ex-marido, o rosto pálido como papel. Camila! Violeta! A voz dele era um misto de pânico e desespero. O corpo de Camila gelou. O que ele estava fazendo aqui? A dúvida a consumia. Não deveria ter vindo. Sem hesitar, saiu da cozinha e se deparou com João de pé, como um fantasma entre elas. Ela precisa ir com você, Violeta. É perigoso ficar aqui. Camila lançou um olhar de reprovação. Que tipo de perigo? O que ele estava escondendo? E então, o inesperado aconteceu. Uma batida na porta. Estrondosa. A polícia! O coração de Camila disparou. O que estava acontecendo? O olhar de João se transformou de ansiedade em pânico absoluto. O que você fez? Ele murmurou, quase em um sussurro. Ela podia sentir a tensão subindo, como um gás explosivo acumulando pressão. O silêncio na sala era inquietante. Violeta, ainda perto da televisão, olhava para os dois, sem entender a cena desenrolada à sua frente. Se você me ama, se importou comigo, me diga a verdade, João. Camila exigiu, a voz tremendo. O peito dela parecia que ia explodir. E João abriu a boca como se fosse contar algo. Mas a batida na porta interrompeu tudo. A polícia estava lá. Estamos procurando um suspeito, anunciou um oficial. O que está acontecendo aqui? Nesse instante, Violeta conseguiu entender um pouco do clima. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. A situação era maior do que todos eles. João olhou para Camila, desesperado, como se decidiu que era hora de primeiro revelar o que escondia e depois lidar com a polícia. O que você está fazendo aqui, João? Um oficial se virou para ele. O tom era sério. Os olhos de Camila queriam que ele contasse a verdade. Pode ser que a vida de Violeta dependa disso. Eles podiam ser separados, mas a proteção da menina era inegociável.
João respirou fundo, o medo estampado em seu olhar. Ela não pode ficar aqui. Eu estou em perigo. As palavras saíram como um sussurro apressado. Camila deu um passo à frente, sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés. A revelação parecia uma bomba prestes a explodir. O que você fez, João? Você a colocou em risco de novo. A tensão explodiu. Parecia que o tempo parou e a realidade se desfez. O olhar de Violeta estava perdido, enquanto o semblante de João tremia. Camila sentiu um nó na garganta. O que mais estava envolvido nessa história? O que estava escondido nas sombras daquele passado sombrio que agora emergia como um monstro? Uma revelação cruel se impunha ali, no ar pesado da sala. O futuro de Violeta, assim como o passado de João, estava prestes a serem expostos. E a sala estava silenciosa, aguardando, entre o desespero e a esperança, um novo destino. O olhar de Camila fixou-se em João, e as palavras que ele estava prestes a falar pareciam explodir no ar. O tempo estava suspenso, a tensão palpável. Violeta, com os olhos arregalados, fixava-se no pai, sem entender a magnitude do que estava prestes a ser revelado. Cada batida na porta da polícia ecoava como um tambor na cabeça de Camila, intensificando seu medo e ansiedade. João respirou fundo, um brilho de desespero em seus olhos. Camila, escute. Eu não estou apenas fugindo. É muito mais complicado. Violeta, ela pode estar em perigo. E o que eu fiz poderia trazer sérios problemas. Que perigo, João? O que você esconde de mim? A voz de Camila havia se elevado, cheia de dor e angustiado temor. Os olhos de Violeta se encheram de lágrimas. Camila se abaixou, acariciando a cabeça da menina, procurando um consolo que não existia. João hesitou, olhando para a porta, como se a verdadeira ameaça estivesse prestes a entrar. Eu trabalho para pessoas que têm negócios sujos. Fui envolvido em algo que não deveria. Se eles souberem que eu estou aqui, buscando ajuda, a vida de Violeta está em risco também. As palavras saíram precipitadas, misturadas com um medo genuíno. A sala parecia girar com essa nova informação. Camila sentiu que um chão sólido havia desaparecido. Como você pode? Você pode ser um criminoso! O choque a consumiu e a respiração ficou pesada em seu peito. Os momentos que passaram juntos, os sorrisos, as conversas sobre sonhos, tudo começava a se desfazer como uma névoa. A polícia estava ali e o que João afirmava agora começava a fazer sentido. O medo, o arrependimento, o desespero, tudo era real. João, isso não faz sentido. Você não é assim. Camila gritou, tentando resolver o caos na sua mente. O olhar dele, a agonia em seu rosto, a tornava incapaz de decidir entre proteger a menina ou confiar no homem que havia decepcionado tanto. Um silêncio cortante tomou conta do ambiente e a batida na porta da polícia tornou-se um som quase onipresente. João estava em pânico e Violeta, assustada, se encolhia, buscando abrigo nos braços de Camila. Mas foi nesse momento que um grito irrompeu da rua. Uma voz masculina, cheia de raiva. João, eu sei que você está aí. Os três congelaram. Camila sentiu um frio na espinha, uma pressa crescente para proteger Violeta. O que está acontecendo? Quem é essa pessoa? O olhar de João era de horror.
Ele parecia estar à beira de um colapso. É meu chefe! Ele deve ter rastreado meus passos. A polícia tinha chegado como um espectador silencioso, seus rostos mostrando apenas formalidade. Mas as armas em suas cinturas deixavam claro que a situação estava prestes a se agravar. Camila, segurando Violeta, movia-se lentamente para a porta. Mas um pensamento a assolou. E se João a tivesse colocado em um caminho sem volta? O que mais havia dentro daquele homem que havia confiado em sua intuição? Fazendo contato visual com João, ela percebeu que estava diante de um dilema. A proteção de uma criança inocente contra o homem que, por algum motivo, ainda amava. O que você precisa fazer? A voz de Camila murmurou, quebrando o tenso silêncio, enquanto se preparava para um desfecho dramático. E naquele instante de incerteza, a porta foi arrombada. 3 homens entraram e o caos se instaurou. Camila gritou, puxando Violeta para perto de si, enquanto as vozes se misturavam em um turbilhão. João tentou intervir, mas era tarde demais. As expressões de raiva e desprezo que surgiram nos rostos dos homens indicavam uma traição, algo que nem mesmo ele havia previsto. Camila viu uma arma ser levantada, um lampejo de metal rápido como o pensamento. O mundo girava. O que aconteceria com elas? O medo a consumiu. Após a revelação devastadora de João, tudo parecia uma armadilha. E antes que pudesse formular outra palavra, um som ensurdecedor ecoou pela sala. Um disparo. E tudo escureceu. O grito crescente, o desespero espremido em seu peito. Camila estava prestes a confrontar não só a verdade sobre João, mas também a verdade sobre si mesma. O que seria perdido e o que ainda poderia ser salvo? Tudo continuava a girar na sua mente e o futuro permanecia em suspenso. Entre sombras e gritos, o som do disparo ainda pairava no ar pesado, como um eco distante, enquanto Camila sentia a adrenalina corsar em suas veias. Tudo em câmera lenta. O corpo de João foi atingido, mas não parecia ter sido ele o alvo. Um golpe, um tropeço, e ele caiu em um canto do sofá, a expressão de pânico transformando-se em dor. Violeta, aos prantos, colou-se a Camila, que a envolveu em seus braços, tentando proteger a menina do caos que se desdobrava diante delas. Fuja! Vão atrás de você! João gritou, sua voz estridente se perdendo entre os sons da confusão. Camila sentiu que o mundo ao redor deles desmoronava. E num instante de clareza, ela percebeu que havia algo de errado. A raiva nos rostos dos homens armados não parecia ser apenas por João. Era pessoal. Em meio ao medo e à urgência, uma revelação passou pela mente de Camila. Então, outra batida forte ressoou na porta. Desta vez, ninguém se preocupou em tocar. Um homem alto, com um terno escuro e um olhar de aço, entrou na sala. Os braços cruzados e a postura imponente deixavam claro que ele era alguém de poder. Crow! Você não deveria ter voltado! Vulcão de emoções em sua voz. O homem dirigiu seu olhar gelado a Camila e Violeta, como se elas fossem meros obstáculos em seu caminho. Camila segurou Violeta contra seu peito, o medo começando a se transformar em raiva. O que você deseja com ele? A pergunta escapuliu de seus lábios, antes que pudesse pensar. O homem continuou, sem responder.
Era evidente que a tensão na sala aumentava de forma insustentável. Violeta já estava em lágrimas, passando os dedos pela pulseira que agora parecia mais um grilhão do que um símbolo de esperança. João, gemendo no chão, soltou um grito desesperado. Não é como você pensa! Eu não fiz nada com ela. A revelação vinha e Camila preparou-se para o impacto. Ela é a chave! O que você quer dela? O homem riu de forma contida, como se houvesse algo profundamente irônico na situação. Você ainda não entendeu, João. Essa menina, ela não é sua filha. A afirmação lançou um silêncio esmagador pelo quarto. O tempo parecia ter parado. Camila olhou para João, seu coração disparando, tentando processar. O quê? Como assim? A voz de João tremeu e a raiva virou confusão. Ela é uma aposta em um jogo muito maior, uma moeda de troca. Você realmente pensou que sua vida de crimes não teria consequências? Agora você trouxe a vulnerabilidade dela para a mesa. O homem aproximou-se lentamente, olhando fixamente para Violeta, que encolheu-se ainda mais contra Camila, buscando abrigo. Camila sentiu que a terra sob seus pés se movia. Violeta, a menininha que havia acolhido em sua casa, que parecia tão inocente, era parte de um jogo. Que tipo de jogo era esse? João? O nome escapuliu de seus lábios em um murmúrio. Você me mentiu? O que mais você esconde? Eu não sabia. Eu só soube quando a encontrei. A voz de João era desesperada, mas o homem a seu lado não mostrava misericórdia. Camila não sabia a quem se agarrar, o amor pela menina ou a traição brutal de João. Se ela não é sua filha, o que está acontecendo? Uma nova batida na porta. Polícia, abram! A adrenalina disparou novamente. O tempo pipocou. Camila olhou para João, um relâmpago de decisão ilusionária cortando seu peito. O homem do terno escuro riu de forma desdenhosa. Você não vai se livrar de mim tão fácil! Ele se virou para Violeta, a predadora pronta para atacar. Camila gritou, não toque nela! O som da voz ecoando em seu próprio desespero. João estava no chão, pálido, e o homem do terno avançava em direção à menina. Camila respirou fundo e, sem pensar, agarrou uma pequena mesa ao lado e lançou na direção dele. Então, o brilho de uma arma surgiu. O fim estava próximo e tudo parecia estar se movendo a uma velocidade insana. O que aconteceria quando a porta se abrisse? Qual seria o destino de Violeta, agora arrastada para um mundo de segredos e mentiras? Tudo estava prestes a explodir. E a pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente era Violeta? O som do disparo ainda ressoava em seus ouvidos. Camila, segurando Violeta contra seu corpo, sentiu que as paredes se fechavam. O homem do terno escuro avançava e o pânico a envolvia como uma nuvem pesada. Não toque nela! Gritou, o desespero transparecendo em cada sílaba. Violeta chorava, a pequena se encolhendo ainda mais. Camila poderia sentir o pequeno coração da menina batendo rápido, como se quisesse escapar. Você não tem que fazer isso! Ameaçou, olhando nos olhos frios do homem. Esperando que ele visse a coragem que ardia dentro de si. Então, algo inesperado aconteceu. De repente, a porta se abriu com um estrondo, revelando um grupo de policiais. Suas expressões sérias e determinadas. Todos no chão, agora! Gritou um dos oficiais, enquanto o caos se estabelecia. Camila sentiu a pressão aumentar. O homem do terno escuro hesitou, seu olhar trocando entre os policiais e Violeta.
Ele segurou a arma mais firme, mas um movimento repentino fez com que Camila se lançasse para frente, empurrando Violeta para o lado, enquanto a ação se desenrolava em frações de segundo. Um grito cortou o ar. Abaixe a arma! O tom do policial era como um trovão. A tensão era palpável. O homem hesitou, sua coragem falhando, e nesse instante a cena explodiu em movimento. Camila viu tão claramente quando a arma foi disparada, mas não foi o homem do terno que puxou o gatilho. Um tiro ecoou novamente, mas não era da arma dele. O terceiro homem, que estava escondido no canto, disparou. O tiro atingiu o peito do homem do terno e ele caiu, a expressão de resistência transformando-se em confusão e dor. O mundo de Camila virou de ponta cabeça. De repente, tudo o que ela pensava saber se desfez. O homem tinha sido atingido, mas a verdadeira mensagem estava em sua expressão. Ele não era o verdadeiro vilão. Camila, paralisada, olhou para João. Ele estava no chão, pálido e tenso. O que está acontecendo? A confusão era um manto pesado em seus ombros. Os policiais entraram em ação, um deles se aproximando cuidadosamente do homem ferido, enquanto outro se dirigia para João. João, você estava certo o tempo todo. Essa menina não é o que parece, disse o homem do terno, sua voz tremendo de dor. Ela faz parte de algo muito maior. Você não consegue entender. Violeta é a chave. A palavra ecoou, reverberando em cada canto da sala, como um alerta. Camila se virou, sua mente girando. O que você quer dizer? O que você sabe sobre Violeta? O olhar dele era intenso, como se a resposta fosse crucial. Ela não é apenas uma criança. Ela é um elo que pode desfazer tudo o que construímos. A vida dela é a chave para tudo. Um silencioso choque percorreu o corpo de Camila. E se eu não soubesse? Implorou João, suas palavras vacilantes. O que você quer de nós? O que isso significa? A tensão carregava um peso insuportável. A atmosfera era eletricamente carregada. Os policiais estavam mais próximos, prontos para agir, mas a revelação tomou conta da cena. Camila olhou para Violeta, que agora se mostrava ainda mais assustada, compreendendo que estava no meio de um jogo que não entende. Violeta, você sabe de algo? Perguntou Camila. O nó na garganta apertando, enquanto uma nova onda de dúvidas surgia. A criança olhou para trás, os olhos grandes, refletindo um mundo que parecia uma encruzilhada de incertezas. E então, de forma inesperada, Violeta soltou: Eu não sou uma menina comum. As palavras dela ficaram suspensas, como se cada um soubesse que a vida deles mudaria para sempre. Camila sentiu o gelo correr pelas veias e a dúvida balançou os pilares de sua realidade. O que isso significa? Sua respiração estava entrecortada. A sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. O que você? O que nós nos tornamos? A sala estava em um silêncio pesado. Enquanto os rostos voltavam-se para a menina, o centro de um mistério cada vez mais profundo. E nesse momento, o que deveria ser uma resolução, mostrou-se um novo abismo de segredos, levando Camila a perguntar-se: quem realmente era Violeta? O olhar de Violeta estava sumido em confusão. Eu não sou uma menina comum. A frase dela martelava na mente de Camila. Como um truque de mágica te revirava seu mundo. O que isso significava? Antes que ela pudesse perguntar, um barulho estrondoso irrompeu do fundo do apartamento. Um estrondo seguido de gritos.
A tensão explodiu novamente no ar carregado. Viu isso? Um dos policiais exclamou, seu rosto instantaneamente rígido. A sala estava em um redemoinho de vozes, mas Camila sentia que tudo pausava enquanto o horror tomava conta. Os homens que tinham entrado, agora feridos e desorientados, tentavam se restaurar, enquanto o homem do terno escuro se contorcia no chão. Não pode ser. João olhando horrorizado para o homem ali caído. Camila deu um passo à frente, mas Violeta agarrou seu braço, como se percebesse que algo terrível estava prestes a acontecer. De repente, o homem do terno soltou um riso, embora a dor estivesse estampada em seu rosto. Eu não sou o vilão aqui, João. A cada palavra a verdade se desnudava. Você não percebe? Você sempre esteve no meio de tudo isso. Como assim? A voz de João era uma mistura de perplexidade e desespero. Mas antes que alguém pudesse responder, algo surpreendente ocorreu. Um segundo homem, que todos pensavam estar caído, se levantou rapidamente, como um espectro surgindo da escuridão, e lançou-se em direção à porta de trás. Ele tá escapando! Gritou um dos policiais, enquanto a agitação tomava conta do ambiente mais uma vez. Camila, com Violeta ainda em seus braços, mantinha os olhos fixos naquele vácuo que se formava. A ligação entre sua realidade e uma verdade horrível. Quando se virou, Violeta sussurrou: Camila, não somos normais. A normalidade de tudo que viviam começava a parecer uma ilusão. O pânico tomou conta, e Camila estava prestes a perguntar o que quer que isso significasse, quando o segundo homem, agora um fugitivo, arrebentou a porta da cozinha, deixando um rastro de confusão. O policial, correndo atrás, disparou um aviso. Volte aqui! Não hesite! Mas o homem desapareceu entre as sombras, seu eco se perdendo rapidamente. E então tudo ficou ainda mais ate. Camila! João gritou, sua voz ecoando com uma urgência que perfurava o ar. Violeta é um teste. Eles precisam dela. Para fazer... Ele hesitou, a revelação nos lábios, enquanto a pressão aumentava. Ela é um experimento, um híbrido. As palavras pareciam aço cortando a mente de Camila em pedaços. Violeta? Uma criança híbrida? O que isso significava? A realidade esmagava como uma tempestade sem fim. O quê? Camila mal conseguia respirar. O conceito estava lá, claro e distante. Eu não queria que você soubesse assim, mas eles podem estar em todos os lugares, e a vida dela está em nossas mãos. João está quase aos prantos, e Camila olhou para a menina, que agora parecia mais velha, mais sábia, mesmo que ainda tão pequena. Violeta não sorriu, não chorou, ela simplesmente balançou a cabeça. Eu sempre soube que era diferente. Eu tinha que encontrar você, Camila. Você é minha protetora. Cada palavra dela reverberou na mente de Camila, como um som distante, mas familiar. As revelações estavam longe de acabar. O homem do terno, em meio à agitação, estava se erguendo de novo. A caçada começou! Você não deve confiar em ninguém! O eco de suas palavras pairou no ar como sombras dançando, cada uma mais pesada que a outra. E enquanto tudo se desenrolava, uma explosão de luz iluminou a sala, como se uma estrela tivesse caído ali mesmo. O que era? O que veio para ficar? Camila sentiu seu coração acelerar. O que mais estava escondido naquele abismo de mentiras e segredos?
A verdade sobre Violeta, sobre João e sobre ela mesma estava prestes a desmoronar em uma tempestade indomável. Temos que ir! Agora! Gritou um dos policiais, mas era tarde demais. A realidade tomou um novo rumo e a certeza de que tudo mudaria para sempre estava ali, esperando para se revelar. O destino delas estava em jogo e as perguntas apenas começavam. Camila sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. O homem do terno caído no chão e o pânico de João criavam um panorama caótico. Ela apertou Violeta contra si, tentando proteger a menina desses mistérios que estavam se desenrolando. O que você quer dizer com híbrido? Sua voz tremia com a intensidade do momento, revelando o medo que a consumia. Ela é... João começou, mas as palavras travaram em sua garganta. A sala estava carregada de tensão e os sons de sirenes se aproximando ecoavam na distância, como um prenúncio de tempestade. Camila olhou para Violeta, que a encarava com aqueles olhos grandes e tristes, revelando uma sabedoria que desafiava a inocência de sua idade. Violeta, o que você sabe? Perguntou, com um fio de esperança. I'm not who you think I am. Violeta murmurou, a insegurança balançando sua voz. E então o tempo pareceu parar. Camila teve um frio na espinha. O que isso significava? Ali, naquela sala cercada por policiais e homens armados, as palavras da menina pareceram mais um aviso do que um desabafo. E de repente, algo ressoou. Um som distante, tênue, mas alarmante. Camila virou-se para a janela e viu uma luz brilhando, pulsando em um ritmo frenético. Ela sentiu um arrepio. O que está acontecendo? Ela sussurrou, e a luz começou a intensificar-se, uma aura quase hipnótica. Eles estão vindo. Eles estão vindo! Disse o homem do terno ferido, sua voz agora tomando um tom diferente, quase maligno. Você não entendeu, Camila. Violeta é a intenção deles. Mais uma vez, os olhos de João mostraram confusão, mas ele finalmente se levantou, apoiando-se evidentes dores. O que você está dizendo? Por que ela tem que ser oferecida a eles? E foi nesse instante que uma explosão de luz invadiu a sala, quebrando em caos com um clarão tão potente que todos se cobriram. Camila levou a mão aos olhos e, quando conseguiu ver novamente, a cena diante dela havia mudado drasticamente. Uma figura se materializou, como se tivesse surgido do próprio ar. Uma mulher alta, com cabelos prateados, vestindo um traje que brilhava como se fosse feito de estrelas. Chegou a hora, Violeta, disse ela com uma voz suave e autoritária. Estamos aqui para buscá-la. O ar ficou pesado, a tensão palpável. Violeta olhou para a mulher, um misto de reconhecimento e medo. Você veio me buscar? A pergunta saiu em um murmúrio. Sim, meu amor. Você acaba de descobrir sua verdadeira origem. Sua vida aqui não é o que parece ser. Você pertence a um mundo maior. A cada palavra, Camila sentia que o chão sob seus pés se tornava instável. Um eletrocardiograma emocional em andamento e ela estava perdida no centro. O que era aquilo? João, assombrado, deu um passo em direção à mulher. Você está brincando! Ela é uma criança! O que você quer dela? Sua voz transparecia raiva e medo.
A mulher não respondeu imediatamente. Ela parecia absorver a pensão no ar. E então, em um movimento rápido, ela fixou os olhos em Camila. Você não pode ficar no caminho dela. Violeta precisa retornar. E como se a palavra retornar tivesse um peso especial, o universo ao redor parecia tremer. Camila, encolhida entre sua confusão e a verdade recém-revelada, gritou: Não! Ela não vai a lugar algum! Eu a encontrei! Eu cuidei dela! O coração dela estava prestes a explodir e a ideia de perder Violeta era desgastante. Mas antes que qualquer discussão pudesse eclodir, a sala tremeu pela presença dessa nova figura. Como será, Camila? A mulher questionou. Você permitirá que o destino dela se concretize ou fará algo a respeito? O clima estava eletricamente carregado. Camila sentiu uma onda de desespero. O que ela deveria fazer? O que estava em jogo era mais do que uma simples escolha. Era a vida de Violeta. E agora, um destino desconhecido lhe piscava à frente, desafiando o que ela achava possível. Violeta, você deve decidir rapidamente. A urgência da mulher ecoou, e os policiais, percebendo a gravidade do que estava diante deles, começavam a se mover, equipando-se rapidamente para impedir qualquer ação. O que aconteceria agora? O tempo continuava a escorregar pelas mãos de Camila, e a incerteza do futuro gerava uma pressão desesperadora. Violeta, ou qualquer uma delas, poderia fazer a escolha errada. E com cada batida mais forte de seu coração, Camila percebeu que o destino de todos poderia mudar em um instante. Quem realmente era essa mulher? O que o futuro guardava? E o que significava pertencer? O olhar da mulher de cabelos prateados congelou a sala. Camila sentia uma mistura de medo e incredulidade. Todos os olhos estavam fixos na figura mística que agora ocupava o espaço ao lado dela e de Violeta. Estamos aqui para buscá-la. A frase ecoou como um aviso sombrio, uma inevitabilidade pairando no ar. Camila! Não! Gritou João, seu rosto pálido refletindo o horror. Cada músculo em seu corpo estava tenso, como se ele estivesse à beira de um colapso. Você não sabe o que está fazendo! E antes que Camila pudesse processar, uma onda de desespero atravessou seu coração. O que isso significava para Violeta? Ela não queria perder a menina. A ligação que haviam formado era sincera, pura. Violeta estava em perigo e tudo isso desabava em suas mãos. Violeta olhou para a mulher, confusa. Mas eu não quero ir. Sua voz pequena tremia. Camila segurou-a mais forte. O impulso protetor. Você não precisa ir a lugar algum, querida, afirmou, sua voz quase quebrando. A mulher deu um passo à frente, uma aura de poder e conhecimento a acompanhando. Ela precisa cumprir seu destino, Camila. Estes humanos não podem entender. É maior do que vocês. Desculpe, mas não sou uma humana qualquer, gritou Camila, a frustração subindo. Ela é uma criança, uma menina que só quer um lar. A damascada atmosfera estava carregada de uma tensão tão palpável que Camila podia sentir sua respiração acelerando. Vocês ainda não compreendem. O tom da mulher era firme. Seus olhos brilhavam como se soubessem mais do que ela estava revelando. Violeta é uma chave, não só para nós, mas para a existência de muitos mundos. O coração de Camila disparou. Que mundos? O que você quer dizer? Cada palavra da mulher parecia uma porta sendo aberta, revelando mistérios extraordinários. Mas a resposta ficou presa na língua da mulher. Um segredo que era visivelmente perigoso. Neste momento, João,
tomado por uma mistura de desespero e raiva, girou-se. Você está fazendo isso por você mesma! Você sempre se importou mais com o que quer do que com o bem dela. Ele avançou como um touro, disposto a enfrentar o desconhecido. A mulher sorriu, mas havia um triunfo em seus olhos. Você não consegue ver? Você está preso nesta mentira. Violeta não é a única que precisa ser salva. E assim, o chão sob Camila despencou. O jeito que João olhava agora, havia algo diferente, algo sombrio. Como assim? Perguntou Camila, a voz quase um sussurro, como se estivesse esperando por um eco de certeza. As respostas que não vinha eram como perfurações no seu emocional. João, as palavras dela eram um grito de desespero. O que você sabe? Os instintos de proteção surgiram, mas a confusão se transformou em pânico quando a mulher começou a caminhar em direção a Violeta. Talvez você não entenda, mas você faz parte disso. João olhou para Violeta, um olhar resquício de dor e desespero. Você precisa voltar. É que tem que ser. O peso de suas palavras era mais do que amargo. Era como um veneno. Foi então que tudo mudou. Um estrondo, como um trovão, ecoou. E a sala se iluminou como uma luz intensa. A mulher olhou em volta e foi nesse momento que a verdade viu a luz. O chão tremeu e as paredes parecem vibrar. Camila nunca tinha sentido algo igual. Na confusão, uma imagem se formou. Um círculo de luz onde figuras começaram a aparecer. Silhuetas familiares, sussurros conhecidos. Uma das figuras avançou e Camila quase parou para saber como isso era possível. Era sua irmã, perdida há anos. Camila! A voz dela cortou o ar. Ajude-me! E ajude Violeta! O rosto de sua irmã estava marcado pela dor. Elas precisam de você. Nós deixamos um legado. E você não sabe. A sala ficou em silêncio e o passado de Camila se misturou ao presente. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça estavam ali, mas a imagem ainda era turva. O brilho crescia. Parece que toda a verdade que Camila pensava saber evaporava. E o que era sumamente aterrador, o que ela e Violeta eram, o que João escondeu, agora tudo estava em jogo. A vida delas estava em jogo. E o destino se tornava um labirinto. Camila se virou para Violeta. E a pergunta caiu das suas costas. Você é parte disso? Você sabia? E uma nova verdade pesava no ar. O que o futuro reservava agora, sendo sugado para um novo abismo carregado de segredos e revelações. Camila sentiu um nó na garganta, mas não teve tempo para falar. A luz pulsante estava crescendo, como se o universo inteiro estivesse reunido ali. E a figura da mulher parecia brilhar ainda mais intensamente. Violeta, você tem que decidir agora. As palavras dela eram como um comando, ecoando na mente de Camila. E se eu não quiser voltar? Violeta perguntou, sua voz inocente, mas firme. Camila viu o medo nos olhos da menina e sua determinação cresceu. Você não tem que ir, Violeta. O que ela está fazendo não é certo. Gritou, apertando a menina em seus braços. A mulher de cabelos prateados olhou para Camila. Um olhar cheio de compreensão e desafio. Você não entende, não é? O destino dela não é aqui. Violeta é especial. Ela pertence a um lugar que você não pode imaginar. O silêncio pesado se seguiu e Camila não sabia se as palavras eram um consolo ou uma ameaça. E se eu não deixar que você a leve? O coração de Camila disparava. João estava ao seu lado.
Suas feições, uma máscara de dor e raiva. A luz vibrante parecia fazer seu espírito se contorcer. Por favor, me diga que você está mentindo! Não pode levar minha filha! Camila olhou para ele, confusa. Filha? Repetiu, um fardo de revelações pesadas caindo sobre ela. Ela é minha filha, não sua, João. A verdade parecia dançar entre eles. Antes que alguém pudesse processar, a mulher avançou, seu olhar fixo no rosto de Violeta. Ela é herdeira de algo maior, João. E você pode ter a chave para tudo isso em suas mãos. Foi então que tudo mudou. A sala começou a girar. As paredes pareciam se apertar. O som de sirene se aproximando tornou-se ensurdecedor, como a batida de um coração doente. A mulher levantou a mão e uma barreira de luz os envolveu. Era quase como se o espaço entre eles estivesse se fundindo, rearranjando-se. De repente, uma voz familiar cortou o ar e encheu a sala. Chega, todos vocês! O que está acontecendo aqui? Camila virou-se para ver sua irmã. A mesma figura que antes estava perdida, agora estava ali, com um olhar feroz e decisivo. O que você está fazendo aqui? Gritou a mulher prateada, com uma fúria inesperada. A tensão cresceu e Camila mal conseguia respirar. Ela não pode estar aqui. Você não pode interferir. Interferir? Você não tem ideia do que está fazendo, respondeu a irmã de Camila. Essa menina é uma ameaça. Não a levará para longe de mim por nada nesse mundo. As palavras de sua irmã eram afiadas, cortantes, mas a conexão entre as duas parecia tão frágil agora. Mas você tá errada! Como pode fazer isso, Kátia? Camila quase gritou. O choque permeou seu ser enquanto tentava entender. Sua irmã sempre esteve no centro dos problemas, mas nunca soubera que isso a envolveria com algo tão grande. Ameaça? Do que você está falando? Kátia nem a olhou. Violeta precisa voltar. Você não percebe que é a única chance de salvá-la? Senão, todos nós estaremos perdidos. O desespero brindou cada palavra que ela falava. E de repente, em meio à fúria e à confusão, a mulher de cabelos prateados começou a ruir. Um grito ecoou de seu lado. João com o desespero estourando em seu peito. Você mentiu pra mim! Não se importa com nenhum de nós! Apenas em si mesma. E então, com um movimento rápido, a mulher dos cabelos prateados retirou um objeto do bolso. Era um pequeno amuleto que brilhava com uma luz própria. Se alguém precisa ser salvo, sou eu. Este é o preço a ser pago. E com isso, a luz se intensificou, estourando como uma estrela. Camila teve a impressão de que tudo ao seu redor estava desvanecendo. Ela foi arrastada junto com Violeta, enquanto uma força incontrolável empurrava para longe do que outrora parecia ser um lar. Desesperadamente, ela segurou a menina mais perto. O que está acontecendo? O medo tomou conta. E quando a luz dissipou, tudo ficou escuro. Todo o peso da realidade havia desaparecido e a única coisa que restava era o eco distante das vozes e a incerteza. Assim, em um momento só, a vida de todos havia mudado para sempre. Camila se viu sozinha, perdida em um espaço desconhecido. O destino de Violeta e de todos ao seu redor incerto. Ela não tinha ideia do que havia mudado, mas uma pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente estava ali para ser salva? Camila acordou em um lugar que parecia uma dimensão separada do mundo que conhecia. A luz pulsante que a cercava
se dissipou, revelando uma paisagem vibrante e surreal. Era como um sonho colorido, mas a realidade de tudo o que havia acontecido ainda pesava em seu coração. Violeta! Gritou, procurando pela menina. A voz de sua irmã ecoou na mente dela, lembrando do pedido desesperado. Ajude-a! Camila girou, de olhos arregalados, até encontrar a pequena, que estava um pouco afastada, parecendo fascinada com as luzes dançantes ao seu redor. Você está bem? Camila correu até ela, pegando sua mão. O medo e o amor transbordavam em seu peito. Camila, eu sinto que sou parte disso, deste lugar. Violeta respirou fundo, olhando para o céu colorido acima delas. É como se eu pertencesse a ele. Camila sentiu um aperto na garganta. O que isso significava? Estaria ela prestes a perder a menina novamente? A mulher de cabelos prateados apareceu na sua frente, agora com um semblante mais gentil. Violeta, você está aqui para entender quem você verdadeiramente é. Este mundo requer uma conexão, um legado, e somente você pode decidir. O tom era menos autoritário e mais acolhedor, mas ainda assim Camila não conseguia relaxar. Eu não quero perder ela, Camila disse a voz trêmula. Nós somos uma família agora. A mulher assentiu. Pessoas como você e eu somos capazes de proteger aqueles que amamos, mesmo nos dias mais sombrios. Violeta encarou a mulher, transmitindo uma confiança inesperada. Você se importa com mim, eu sinto isso. As palavras esfuziantes, espontâneas, pareciam criar uma ponte entre ela e a mulher. Camila observou a expectativa e o medo misturando-se em seu coração. O que era essa conexão? Você está pronta, minha filha? A mulher estendeu a mão e Violeta hesitou por um instante, a expressão misturando dúvida e determinação. Mas Camila agarrou a mão da menina, unindo-se a seu destino. Não, nós enfrentamos isso juntas. O tempo parecia escorregar, enquanto a luz ao redor começou a brilhar mais intensamente. Camila, você me apoiará? Violeta perguntou, os olhos grandes transbordando esperanças. Camila sentiu um nó no peito, mas antes que pudesse responder, viu as memórias de sua vida com Violeta filtrarem na luz. Cada riso, cada lágrima, um inchado mural de amor. Sim, sempre, Camila disse. Agora, confiante, estamos juntas. Para onde você quer ir? Vamos! Eu nunca deixarei você! E naquele momento pareciam estar ligadas a algo maior, uma essência que desafiava todas as limitações. A mulher virou-se para elas, uma expressão de aprovação nos lábios. Então vamos, Violeta! Chegou a sua hora de brilhar! Camila sentiu a luz envolvê-las, mas não como uma prisão, e sim como um abraço. Era leve, era amor, era verdadeira proteção. Quando a luz se dissipou novamente, Camila e Violeta foram deixadas em calma. O cenário agora parecia um jardim repleto de vida. Luz e cores que nunca haviam visto. Estava tudo ali. O vasto céu azul e flores de todas as formas e tamanhos. Camila olhou para Violeta e as duas sorriem, seguras de que encontrariam seu caminho juntas. Estamos em casa? Violeta perguntou, segurando a mão de Camila com mais força. Talvez não ainda, mas juntos sabemos que encontraremos o nosso lugar, respondeu Camila, o coração batendo forte. E assim, com a esperança renovada, as duas caminharam adiante, sabendo que o amor delas podia enfrentar qualquer tempestade.
mas deixaram uma questão pairando no ar. Que outras verdades seriam reveladas nessa nova jornada? Agora, antes de encerrar esta história comovente, preciso que você faça algo importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essas narrativas incríveis. Não espere nem mais um segundo. Interaja nos comentários e inunde a sessão com suas reações e teorias sobre o final. Cada resposta é valiosa e queremos saber o que você pensa. E, acima de tudo, compartilhe isto com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Seu apoio é essencial. Você é parte desse nosso mundo e precisamos de você aqui, junto.